Salve, salve, torcida vascaína, um grande abraço a todos, Giro Vascaíno na área para mais um vídeo aqui no canal e vamos falar sobre muitas situações. Vamos falar também possivelmente sobre a saída da nossa promessa Ryan, que está indo para a Inglaterra. Vamos falar sobre a questão de dois atacantes que estão chegando para reforçar o ataque cruz-maltino. E também comentar sobre essa movimentação aí no mercado da bola que o Vasco vem fazendo de limpezas de saída e chegadas também nessa temporada. Então, cola aqui com a gente, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, é muito importante, faz com que você avalie esse vídeo de uma forma muito positiva e também ajude o nosso trabalho. Se torne membro, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações, deixe o seu comentário dando a sua opinião sobre tudo que a gente está comentando aqui no vídeo e além disso, comentem bastante, além de estar compartilhado naquele grupo de WhatsApp de amigos vascaínos ou de amigas vascaínas, tem aquela resenha, divulgue o nosso trabalho. Vamos falar primeiramente sobre os jogadores que estão chegando. O Vasco encaminhou um acerto com a Udinese pelo atacante Brenner. É um pedido especial do técnico Fernando Diniz, que trabalhou com ele no Fluminense, também tem passagens pelo São Paulo e ficou acertado que o Vasco irá desembolsar 5 milhões de euros, numa cotação aproximadamente acima de 32 milhões de reais. O Vasco irá pagar parceladamente esse valor durante 3 anos e o Brenner vem com status de titular. Brenner teve uma campanha mediana nos Estados Unidos, onde ele também inclusive era da mesma equipe do Evander. Para quem não se lembra, o Evander, aquele mesmo jogador que teve revelações aqui da base do próprio Vasco. Então o Evander estava lá com o Brenner e o Brenner era o centroavante do Cincinnati dos Estados Unidos da Major League Soccer. O Brenner conseguiu fazer uma boa campanha lá, teve poucos gols, poucas assistências e é o cara que vai vir como substituto a princípio do Verratti, que saiu para o Cerro Porteño. Mas logo ao mesmo tempo, ele também será substituto do Ryan, porque daqui a pouco a gente vai comentar sobre a situação do Ryan. O Brenner hoje vem com o status de titular. Então, basicamente, o Brenner vem com esse status de titular, muito pela questão do pedido do técnico Fernando Diniz e também pela confiança que o técnico tem em seu trabalho. É um jogador que pouco passou em clubes, inclusive demonstrou vontade, principalmente desempenho esportivo, e é uma aposta, na minha visão, sobre o que ele vinha performando nos últimos clubes. Se ele vai conseguir performar, iremos torcer muito para que ele consiga performar, até porque é um valor alto que o Vasco vai desembolsar. Para vocês terem a noção, é aproximadamente o mesmo valor que o Vasco irá pagar pela segunda contratação que iremos falar daqui a pouco. Então, temos que torcer para que dê muito certo, porque pelas cifras que serão pagas por esse jogador, é um jogador que precisa fazer gol. E é muito pelo estilo do técnico Fernando Diniz ter um atacante de mobilidade, não ter aquele cara centroavante, aquele pivô dentro da área. E o Brenner se encaixa muito nessa condição do que o técnico pede nessa temporada, então é um jogador que a diretoria fez um grande esforço para trazê-lo. Então, iremos aguardar aí para que a Media Day ali do Vasco faça o anúncio da contratação, a apresentação e tudo mais aí, mas a gente vai detalhar aí nos próximos dias. Vamos falar agora sobre o segundo reforço, segunda contratação para o ataque. Esse, eu digo que ele é muito bom jogador. Marino Hinestrosa, um jogador de 23 anos, colombiano, uma promessa do cenário colombiano, mais uma, como tem o Arias, como tem outros jogadores, inclusive o Luis Soares aí, que fez chover em Portugal ontem no Sporting. Então a gente vê aí muito por essas condições aí de os colombianos estarem se destacando, tanto no mercado sul-americano, também no mercado europeu. O Vasco irá pagar aproximadamente acima de 30 milhões de reais.
5 milhões de dólares para em relação ao Atlético Nacional. O Vasco deu-lhe um chapéu no Boca Juniors. Por quê? Porque existia um conflito entre o que o Boca poderia pagar aos seus empresários. E acabou que isso virou uma novela, isso não entrou num acordo. O Hinestrosa é um jogador de muita velocidade, joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo, tem um chute a gol muito bom, é um cara que é velocista, e a gente deu para perceber, quem acompanha futebol, o ano passado, onde o Atlético Nacional fez jogo duro para cima do Bahia e para cima do Internacional. Inclusive um vídeo que está sendo circulado aí é numa arrancada lá em Medellín, do meio de campo até o ataque contra o Internacional. Então é um jogador que o Vasco muito precisava. Um jogador de explosão, um jogador que realmente, fisicamente, ele é muito acima da média dos outros jogadores que tem no elenco do Vasco. É um cara que tem a situação de jogar pelo lado direito e jogar pelo lado esquerdo. Ele tem essa versatilidade de jogar pelos dois lados, até porque ele gosta muito de finalizar. Outra situação que o Vasco, poucas peças dentro desse elenco, jogadores que finalizam mais a gol. A gente não vê isso dentro da partida, finalizações a gol. Então o Vasco tem que mapear jogadores com, primeiramente, físico, segundamente, velocidade, e também que gostam de finalizar, porque quem não finaliza gol não vence jogos. E é isso que é o grande problema do Vasco nesse momento. Então o Hinestrosa teve inclusive passagens pelo Palmeiras, mas acabou não permanecendo, depois foi para a Colômbia, e aí ele conseguiu fazer todo o seu papel, inclusive Cruzeiro, Corinthians, Internacional, o próprio Fluminense ficou de olho no jogador, mas o Boca Juniors entrou na parada. Mas aí veio o trabalho aí de mapeamento dos scouts, ao mesmo tempo do Ademar Lopes em buscar mais informações do jogador, e aí sim conseguir se concretizar. Também é um outro jogador que está muito encaminhado à contratação dele, e aí falta a questão da Media Day aí e do Vasco fazer o videozinho de apresentação, a apresentação do jogador para a imprensa, para o torcida e muito mais. 2 jogadores que vêm com o status de titular. Esperamos que isso aconteça, torcemos e muito para que dê certo, para que esses jogadores possam melhorar a qualidade do time do Vasco. Vamos falar agora sobre Ryan. O que é a situação do Ryan hoje? O Vasco tentou fazer o máximo de esforço possível para ficar com o atleta. Por mais que eu vou dar aqui uma informação e depois vou dar a minha opinião, eu acho que o Vasco puxou muito essa corda em relação ao Ryan. Por quê? O Vasco, ele tinha uma boa porcentagem de seu atleta formado na base e tudo mais. Para quem não sabe, na época, talvez uns 2 anos atrás, ou até mesmo no ano passado, acho que não foi no ano passado, foi no ano retrasado, que circulou aí um torcedor do Vasco dando uma prensa no próprio Ryan, quando ele estava naquela transição entre base e profissional, quando ele estava dentro do carro. E aquele torcedor vascaíno falando que o Ryan precisava conhecer mais o Vasco. Para mim, foi abominável o que aquele torcedor que se diz vascaíno ter feito com aquele moleque. Porque cobrar um garoto da base é muito fácil. Naquela oportunidade, ninguém cobrou o Payet pelo rendimento merda que ele teve durante a passagem no próprio Vasco. Simplesmente se alimentando com o dinheiro do Vasco e entregando muito pouco dentro de campo. Enfim, ele ficou marcado, e aí depois ele foi ganhando forma, e muito com o trabalho do técnico Fernando Diniz conseguiu meio que lapidar o jogador de forma tentando melhorar a parte ofensiva dele, a parte de finalização. No entanto, que existe uma mudança muito grande do início, quando o Ryan vai para o profissional, para agora,
porque ele tenta mais finalizar. Você vê que a maioria das finalizações dele vai ao gol, e isso é muito ensinamento, isso é muita prática, isso é muito trabalho do próprio jogador fazendo essa movimentação. Mas o Vasco simplesmente chegou ao seu limite. Por quê? O Vasco, para quem não sabe, o Vasco não tem um poderio financeiro igual o Flamengo, igual o Palmeiras, igual o Cruzeiro, por exemplo, que tem lá o Pedrinho BH, um multimilionário torcedor do Cruzeiro, aonde ele simplesmente injeta o dinheiro dele e aí depois ele vai ver o retorno porque ele é apaixonado pelo clube dele de coração. Então o Vasco não tem muito dinheiro para poder segurar uma joia. E infelizmente hoje a moeda internacional ela é muito mais valorizada do que a moeda nacional, a moeda aqui do Brasil. Então é muito difícil você segurar qualquer tipo de atleta. O Palmeiras não conseguiu segurar o Estevão, o Palmeiras não conseguiu na época segurar o Endrick, entre muitos outros jogadores, mas o Palmeiras é o que eu citei aqui, o Palmeiras tem cacife para simplesmente falar, paga o que eu quero e aí você leva. O Vasco não tem essa condição nesse primeiro momento. Então o Vasco tem que trabalhar da mesma forma. Há uns 5 meses atrás eu havia citado aqui que se o Vasco vendesse o Ryan por acima de 30 milhões de euros, seria uma excelente venda. Por quê? O Ryan é atacante, é novo, está num time em construção, um time que oscila muito e é um time que não briga por títulos. Então você vender uma joia por mais de 30 milhões é um lucro absurdo, porque você vai conseguir, de uma forma geral, pegar esse dinheiro e aí sim investir na base para você ter outros Ryans, outros Douglas Luiz, outros Paulinhos e assim sucessivamente. E ao mesmo tempo você pega esse dinheiro, você vai usando no dia a dia do clube e também pensando em contratação para melhor desempenho na temporada, e aí automaticamente, como foi o ano passado, condicionou do Vasco ir chegar à final da Copa do Brasil. O Vasco foi estendendo, dando porcentagem do seu passe para a família ou para agentes, e aí chegou a proposta do Bournemouth por 35 milhões de euros. Aproximadamente acima de 220 milhões de reais. O Bournemouth tem muito dinheiro? Tem. Vendeu acima de 60 milhões de libras. O Semenyo, que foi para o City. O Heinsen, que é zagueiro, foi para o Real Madrid. Entendeu? Tem outro zagueiro que foi para o PSG. Tem um lateral esquerdo que foi para o Liverpool. É um clube que gosta de contratar jogadores promessas para poder lapidar. E aí, muito pela equipe ser uma equipe que disputa sempre ali o meio de tabela, dar a condição de valorizar bem esses ativos. O Ryan irá fazer um bom papel lá, até porque se adaptar a um estilo de jogo correria, como é a Premier League, não é para poucos, mas com certeza ele vai se adaptar. Agora, a minha opinião é que o Vasco fez uma excelente venda. É um valor que pode muito bem ser utilizado. O Vasco pedia 50 milhões e sempre quando eu fazia vídeos aqui, fazia live, eu sempre comentava, esse valor o Vasco nunca vai receber uma proposta. Por quê? Porque o Ryan não disputa títulos. O Ryan não disputa uma Libertadores que poderia elevar o nível do valor. O Ryan é natural, o Ryan oscilar, porque é um jogador ainda em construção, é um jogador ainda em evolução, que ainda tem muito a evoluir. Então, poderia acontecer dele ter queda livre de rendimento, como aconteceu com boa das apostas que aconteceram nos últimos 10 anos com a camisa do Vasco. Então, foi uma venda muito boa, muito importante e eu espero que realmente a própria diretoria utilize esse dinheiro de uma forma bem transparente, bem racional, que invista na base para ter mais promessas, para ter mais jogadores, para colocar a qualidade da base em um nível melhor de competição, que ao mesmo tempo você use esse dinheiro para pagar dívidas, porque é muito importante.
Não dá para você controlar uma casa sem você não pagar dívidas. O Vasco precisa organizar a sua casa e pagar dívidas e ao mesmo tempo não esquecer o futebol. O que faz um clube gerar receitas é o futebol. E o Vasco sabe muito bem, ou as pessoas que estão dentro do Vasco têm que saber que o Vasco é muito grande, que a torcida é muito grandiosa. Então a torcida compra qualquer tipo de discurso. Então o Vasco, as pessoas que lá estão lá dentro, têm que entender que o Vasco tem que parar de pensar pequeno. O Vasco tem que começar a pensar grande. E isso é muito devido à metodologia das próprias pessoas que lá estão lá dentro. Então, o Ryan, muito próximo, inclusive não irá jogar hoje contra o Flamengo. Mais tarde iremos fazer uma live aí para a gente trocar uma ideia. Mas, enfim, essa é uma venda muito boa para o clube, muito boa para o Ryan, muito boa para os seus familiares e com certeza para todo mundo. Um conjunto para talvez para a torcida não seja, porque esperava que a torcida ia ter o Ryan nos próximos meses ou até mesmo até o final do ano. Mas a gente sabe muito bem que o dinheiro lá de fora não tem como comparação na moeda nacional. Então esse é o nosso vídeo. Conto com a sua presença, deixar aqui o seu comentário, o seu gostei é muito importante. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Aqui é um canal de torcedor para torcedor que sempre prega pela verdade e pela informação. Ao mesmo tempo disso, tem as nossas resenhas que a gente faz nas nossas lives, assim, sempre quando dá para a gente fazer. Então, sempre ativa o sino de notificações para sempre o YouTube poder notificar você dos nossos conteúdos. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus. Mais tarde, às 7 horas da noite, teremos uma livezinha aqui para a gente trocar uma ideia e falar um pouquinho aí desse jogo. Vasco e Flamengo, às 21h30, pela Campeonato Carioca, terceira rodada no Maracanã.